Então vamos iniciar com a visão evolucionista. Vamos tentar realmente fechar esse quadro das 3 primeiras aulas para deixarmos claro realmente o que ocorre nessa controvérsia entre evolucionismo e o criacionismo. Bem, modelos, processo de construção. Como os modelos são construídos segundo a cosmovisão evolucionista? Bem, essa junção aqui já conhecemos, ela foi apresentada de certa forma na aula anterior. Então aqui eu tenho o evolucionismo, aqui eu tenho o conhecimento científico e lá o naturalismo metafísico. Os dois sempre têm que ser considerados. Algumas vezes, realmente, a ação do cientista ela se concentra aqui. Outras vezes aqui. Mas, de um modo geral, ele está realmente atuando nos dois campos. E nunca deve se esquecer disso. Alguns, no lugar de conhecimento científico, colocam naturalismo metafísico, aliás, naturalismo metodológico, que realmente é diferente do metafísico. Mas note, naturalismo metodológico, naturalismo metafísico, são coisas parecidas. Eu diria que isso leva a confusão, mas devemos distinguir. Em pesquisa científica, devemos realmente separar o que é filosofia e o que é ciência. Não devemos confundir. A filosofia pode estar presente. A própria ciência tem uma concepção filosófica. Você vai lidar com o real apenas, com aquilo que é passível de ser identificado pelos sentidos. É uma filosofia da ciência. Né? Mas, quando você faz afirmações filosóficas que não podem ser testadas, como você não tem as relações de causa e efeito, etc., você realmente tem que separar o que é filosofia e o que é ciência. Isso evita muitas confusões e discussões desnecessárias e constrangedoras. Bem, a origem da vida, a concepção da origem da vida, ela parte da ciência? Certamente que não. Ela surge lá no campo da filosofia. Eu não tenho a vida surgindo de não vida. A biogênese realmente não está ocorrendo hoje, ou geração espontânea. Isso foi realmente refutado experimentalmente por Pasteur, já no século XIX. Mas, realmente, alguns insistem, e não tem saída. Um evolucionista ele tem que admitir que em algum momento a vida surgiu de não vida. Mas essa indagação surge do naturalismo metafísico. Mesmo que ele não entenda, eu nunca pensei em naturalismo metafísico, eu não penso nessas coisas, eu nunca ouvi falar nisso, mas não tem uma posição neutra, ele não tira isso de um lugar desconhecido. Não, isso tem nome. Ou seja, quando ele está concebendo que não existe intervenção, que a vida surgiu de alguma forma no passado, realmente, boa parte dos cenários imaginários que ele vai construir, aliás, todos eles realmente pertencem ao campo filosófico, né, do naturalismo metafísico. Bem, então, a biogênese está aqui como um modelo da origem da vida no contexto evolucionista. E nós vamos ver aqui que o experimento de Urey e Miller ele foi concebido para justificar esse pressuposto filosófico da biogênese. Então eu coloco aqui uma interrogação. Será que o experimento de Urey e Miller realmente ele reflete uma experimentação autêntica, autenticamente científica? Eu creio que não. Em ciência, uma hipótese, um modelo, um experimento, você tem que ter disponível as causas dos efeitos. Eu posso partir dos efeitos para as causas e das causas para os efeitos. Okay? Eu não tenho, a causa eu não tenho. Eu tenho uma visão, eu imagino realmente como as coisas podem ter ocorrido. Agora, esse meu cenário imaginário, eu vou tentar justificá-lo com o experimento científico. Mas eu diria que a experimentação científica realmente ela fica capenga. Na realidade, eu estou usando esse experimento como se fosse uma tentativa de justificar um postulado filosófico. Então a interrogação eu creio que é justificável aqui. Bem, eu citei esse exemplo, então vamos ter uma ideia aqui, nessa figura, nessa ilustração, desse experimento de Urey e Miller. Rapidamente vamos tentar expor. Eu tenho aqui um balão onde a água é fervida, o vapor de água sobe, e aqui existem alguns gases, metano, amônia, hidrogênio, que se misturam com esse vapor. Algumas descargas elétricas são ativadas aqui, e essa mistura, né, acaba realmente esse vapor sendo condensado aqui, e esse líquido resultante é recolhido aqui embaixo. O circuito realmente continua, mas esse experimento foi muito bem controlado. Quem é químico sabe que realmente para você ter isso aqui funcionando como se imagina ter ocorrido no passado,
você precisa de ter realmente uma precisão nos seus dados, né, um controle muito minucioso para que você realmente colha isso aqui e não tenha problemas. Vários resíduos deletérios realmente para a vida, aminoácidos, que não tem nada a ver com os aminoácidos essenciais realmente dos seres vivos. Então, esse experimento hoje muita gente já não cita mais ele. Né? Ele realmente foi valorizado, como foi apresentado pela primeira vez na década de 50, mas simplesmente isso aqui não diz quase nada. Ou seja, a vida, a origem da vida continua sendo uma incógnita no campo do evolucionismo. Bem, então, em função daquilo que vemos aqui, nesse primeiro exemplo, né, a origem da vida e o modelo utilizado, nós podemos afirmar, sem dúvida alguma, que evolucionismo não é uma teoria cientificamente comprovada. Basta olharmos para cá e verificarmos como o conhecimento metafísico é utilizado. E o científico, realmente, ele não tem muito valor científico. Então, eu diria que devemos olhar para esse quadro, para definirmos o que seria o evolucionismo. Né? Podemos afirmar que o evolucionismo não é uma teoria cientificamente comprovada. Vamos para um segundo exemplo. Aqui embaixo, então, a origem do registro fóssil. Já colocamos isso em nossa primeira aula, né? O uniformitarismo, que está associado ao gradualismo, ou seja, segundo o uniformitarismo, os acontecimentos geológicos ocorrem de maneira lenta, uma calmaria geológica, hoje se fala em catástrofes pontuais, não é? E nesse período de lentas mudanças na superfície da Terra, ocorre a evolução dos seres, seria o gradualismo, gradualmente. Ok. Essa visão do uniformitarismo e do gradualismo não pode ser realmente identificada cientificamente, porque são eventos passados, e alguns dizem que isso está ocorrendo hoje, mas o tempo é muito curto. Parece uma ironia. Né? A evolução corre de maneira tão lenta, né, que eu não consigo percebê-la no tempo de vida humano, mesmo da história humana. Mas ela ocorreu de maneira tão rápida no passado, alguns se contrapõem ao gradualismo com a visão dos saltos, né, equilíbrio pontuado. Ela foi tão rápida que não deixou vestígios. Ela é lenta que eu não percebo, tão lenta que eu não percebo. Ela foi tão rápida